vamos falar de Serapion de Alexandria. Lembre-se que Alexandria é uma cidade complicada, é uma cidade assim, de grande destaque. Ela era a segunda cidade em importância no mundo nesse período. O desenvolvimento dela já vinha há cerca de 500 anos, desde que os gregos dominaram aquela região. Ela era o centro cultural do mundo antigo, só não era a maior cidade e a mais rica, porque era Roma. Não? Mas Alexandria era uma cidade de grande destaque. E o período que nós estamos vivendo é o chamado período da grande crise do terceiro século do Império Romano, onde eles estão perdendo muitas guerras e também estão sendo afetados por uma grande peste. Então vamos ver, é o item 4 do nosso material didático, Serapion de Alexandria, 251 da era cristã. Esse é o período em que está ocorrendo aquela perseguição de Décio. Vocês lembram que foi um homem que ele deu início a uma perseguição muito violenta aos cristãos. Ele era um pagão. Tinham aqueles imperadores que eles não davam muita atenção aos deuses, né? Cumpriam as obrigações, mas tinham aqueles que eram religiosos, né? Eu diria que Décio ele era um romano xiita, tá bom? Então ele iniciou uma grande perseguição aos cristãos. Ele matou o imperador que era simpático aos cristãos, tomou o lugar dele e imediatamente iniciou uma grande perseguição aos cristãos. Tá bom? É esse período que nós estamos vivendo. Ok? Bom, então, ano 251 da era cristã. Eusébio de Cesareia nos conta a história de um cristão que não resistiu às torturas e cometeu o erro de sacrificar os deuses para não morrer. Veja o que ele diz. Vou, porém, expor-te este único exemplo ocorrido entre nós. Havia entre nós um tal Serapion, já ancião e crente. Durante muito tempo havia vivido de forma irrepreensível, mas logo na prova caiu. Ele pediu muitas vezes o perdão, mas ninguém fez caso dele, porque inclusive havia sacrificado. Tendo adoecido, passou 3 dias seguidos sem poder falar e inconsciente. Bom, então, essa história é sempre bom nós lembrarmos o período difícil que a igreja está passando. O governo de Décio durou 2 anos, foram 2 anos de perseguição, e Décio, eu comentei no tópico anterior com vocês, vamos comentar ainda mais à frente, ele tinha a estratégia de não matar logo os cristãos. Lembre-se que tinha imperador que fazia o seguinte: és cristãos? Sim, à morte. O soldado já vinha com a espada, acabava. Mas Décio não. Décio ele acreditava que os deuses romanos precisavam da adoração de todos. Então ele deu uma ordem para que em todo o império todos os cidadãos fossem obrigados a adorar os deuses. Porque no entender deles, principalmente daqueles que conviviam com os sacerdotes pagãos, no entender deles, a fraqueza atual do império tinha como causa o abandono dos deuses antigos. Porque o que estava acontecendo nesse período, né, já que tinha um imperador simpático aos cristãos, os templos cristãos se desenvolveram, cresceram, e os templos pagãos ficavam vazios. Então, sempre o que ocorria, desde 89 com Domiciano, o que ocorria? Os sacerdotes pagãos diziam: olha aí, vocês nos chamam para sacrificar aos deuses para que os deuses concedam vitória, mas lá em Roma os deuses não têm mais lugar. Então, não sei se vocês viram aquele documentário que eu recomendei a vocês, Roma, Ascensão e Queda de um Império, que ele conta essa história de Décio e mostra como Décio era revoltado com a simpatia do imperador com
os cristãos. Ele acabou armando uma cilada, uma revolta, e o imperador foi morto e ele assumiu o poder. Bom, o caso desse irmão é um caso muito delicado. O que nós deveríamos fazer se nós estivéssemos lá, né? Tem situação que talvez só você vivendo para você dar uma resposta clara. Mas é claro que as pessoas deveriam ter procurado esse irmão. A misericórdia faz parte, né? Olha, você sacrificou aos deuses, né? Você está arrependido? Eu estou muito arrependido. Eles estavam me torturando, eram torturas horríveis, irmãos. Quem viu aquele filme Coração Valente, lembra daquele homem sendo esticado naquelas cordas, aqueles aparelhos, né, mexiam com toda a junta dos homens. Às vezes eles davam surra, depois jogava a pessoa atrás das grades, deixava ela sem se alimentar. 3 dias depois, quando as feridas estavam começando a cicatrizar, eles iam lá, jogavam água, sal e vinagre para o indivíduo sentir mais dor, davam mais uma surra. Imagine isso dia após dia, dia após dia. Não? Teve pessoas que ficaram presas lá 2 anos, e ia lá uma vez por semana, de 15 em 15 dias, vai adorar os deuses. Não, o indivíduo continuava lá preso. Muitos morriam naquela situação. Não? Muitos acabaram sobrevivendo, porque o imperador Décio, nós veremos, ele morreu, tá bom, em batalha. Os deuses não salvaram ele, tá bom? Então, agora, era muita valentia dos cristãos, porque você está sob tortura, né? Eu acredito até que o Espírito Santo de Deus operava para reduzir a dor das pessoas. Nós veremos mais à frente cristãos que estavam sendo queimados e glorificando a Deus. Principalmente nós veremos na perseguição dos protestantes, porque foi um período que já tinha relatos mais detalhados. Porque no período da perseguição dos protestantes, havia, pelo menos no diálogo dos protestantes, uma liberdade. Então, historiadores iam assistir às torturas, às mortes. Então, teve relatos de cristãos sendo queimados e glorificando a Deus e exaltando a Deus e dizendo que não estava sentindo nenhuma dor, e ali eles morriam, né? Mas nós vemos a história da operação do Espírito Santo de Deus. É provável que acontecia aqui também. Mas esse irmão, acabou que ele pedia perdão e os irmãos não davam ouvido a ele, principalmente por ele ter sacrificado, né, o que era muito mal visto pelos cristãos. E é claro, era um pecado horrível, mas eu sempre digo, a misericórdia, né, Deus pode perdoar essa pessoa também. Eu vejo até como obrigação, os cristãos deveriam ir atrás desse homem. Você é muito antigo, talvez fosse um obreiro, você vai ficar sentado aqui ouvindo. Agora, se você se submeter, é claro que você vai ser perdoado, o Espírito Santo vai te purificar, vai te livrar dessa consciência pesada e você vai ser salvo, né? E acabou que ele depois entrou em estado de consciência e veio a falecer. Bom, eu creio no perdão de Deus. Era uma coisa horrível, né? Mas eu creio